Agora, levante a sua Bíblia, por favor. Levante a Bíblia aberta em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 15, versículo 1. Diga assim comigo: meu Deus, eu preciso te ouvir. Que fique claro, mas bem claro, o que o Senhor quer falar comigo hoje. Me dá esse entendimento e usa a boca do teu servo, mas que essa palavra me abençoe, em nome de Jesus, amém. Olha para mim, por favor. Hoje e mais algumas segundas-feiras nós vamos aprender com o pai na fé. Quem é o pai na fé? Abraão. Abraão é o nosso pai na fé. Na vida dele, nos exemplos dele, nas atitudes de fé dele, tem exemplos a serem seguidos, tem segredos da fé, tem coisas que nós precisamos aprender. Vamos ler aqui, 15 versículo 1. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão. Ele aqui ainda era chamado de Abrão, depois Deus mudou o nome dele para Abraão, em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Toda vez que você lê a Bíblia, olha aqui para mim, por favor, faça perguntas, procure entender, veja o contexto da passagem. Olha o que você leu no versículo 1, na parte A. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor. Depois de quê, bispo? Olha aqui para mim, o que aconteceu antes disso? Abraão tinha ido para uma guerra, e nessa guerra ele teve que enfrentar 4 reis poderosíssimos que tinham vencido 5 reis e tinham levado o sobrinho dele cativo. Ló foi sequestrado. Abraão foi para essa guerra, venceu essa guerra, resgatou o sobrinho dele, feliz de quem tem uma pessoa de fé na família, porque você está sempre ajudando, como Abraão sempre ajudou Ló. Você sempre está ajudando com a palavra, com força, com ânimo, com oração. Você sempre está abençoando a sua família, feliz de quem tem um filho de Abraão na família. Só que quando ele veio da guerra, ele veio preocupado. Ele resgatou Ló, mas ele ficou preocupado com o que poderia vir pela frente. E Deus viu que ele estava com medo, porque Deus sabe o que está dentro de cada um de vocês, inclusive de mim. Deus sabe quando nós estamos inseguros, Deus sabe quando nós estamos com medo. Até o animal, quando você está com medo, ele sente o cheiro, ele percebe. Sim ou não? Quanto mais Deus, que conhece você por dentro e por fora. Abraão nunca desistiu, nunca parou, ele sempre continuou, mas ele estava vivendo um momento muito difícil. Ele estava realmente desanimado, não parou, mas estava desanimado, porque o começo da passagem, o título diz que Deus animou Abraão, e Deus não vai animar quem já está animado. Ele animou porque Abraão estava desanimado, e tinha um motivo porque ele estava desanimado, você vai entender. E ele estava com medo. Deus vem até ele com uma palavra. Deus não deu dinheiro para ele, Deus deu uma palavra para ele, porque a palavra de Deus tira o nosso medo, a palavra de Deus tira nossas dúvidas, a palavra de Deus tira nosso desespero, a palavra de Deus nos abençoa, e nos abençoa tanto, que quando nós recebemos a palavra de Deus, ela jorra para abençoar outras pessoas. Toda vez que Deus me dá uma palavra, com essa palavra eu abençoo muita gente. Então Abraão, ele ouviu uma palavra de Deus, ele veio de uma guerra, e Deus disse assim: Abraão, eu sou o teu escudo. Deus não disse assim: Abraão, fique tranquilo que você não vai mais enfrentar guerras, fique tranquilo porque vai ser tudo calmo para você, fique tranquilo que vai tudo dar certo. Deus não falou isso. Deus não enganou Abraão, porque a vida é uma guerra. Você teve guerras hoje, você vai enfrentar guerras amanhã, e depois de amanhã de novo, e nós sempre vamos ter a nossa guerra. A Bíblia diz que cada dia tem o seu mal. Tem dia que o mal é maior, tem dia que as lutas são menores, mas todo dia você tem que vencer alguma coisa, sim ou não? Todo dia você tem sua guerra, todo dia eu tenho minha luta, você tem sua luta. Não é fácil para ninguém viver pela fé,
Viver pela fé não é fácil para ninguém. Você pode ter muitos anos de igreja, muitos anos de fé, mas sempre é um desafio, porque sempre nós vamos estar enfrentando lutas. Deus não disse assim: Abraão, a partir de agora o mar vai ficar calmo para você. Deus disse: não, Abraão, eu sou o teu escudo. Em outras palavras, vão vir mais guerras. Você enfrentou essa, vão vir outras, mas não se preocupe que eu te protejo. Eu sou o teu escudo, você não está sozinho. Você sempre vai enfrentar lutas. E se você quer coisas grandes de Deus, saiba que Deus permite as lutas para você ter músculo na sua fé. Você não pode ser fraco. Se você escolher ser fraco, esqueça as coisas grandes de Deus. Não é com você que Deus vai trabalhar. Amém? Seja forte. Seja uma pessoa de fé. Abraão foi o pai na fé. Ele enfrentou muitas lutas, mas em todas as lutas Deus prometeu e Deus cumpriu e protegeu ele. Então, lutas não podem nos assustar. Guerras que surgem do nada, guerra que nós não estávamos esperando, guerras que tomam uma proporção gigantesca, elas vêm, mas Deus é conosco. Diga: Deus é comigo. Deu para você entender? Então Abraão ouviu aquela palavra, porque Deus fala. Diga: Deus fala. Você também fala. Você vai entender que Abraão falou no 2, e eu vou explicar sobre isso. Então Deus disse assim: Abraão, fica tranquilo que eu sou o teu escudo, e o teu galardão será grandíssimo. Eu serei o teu grandíssimo galardão. O que Deus estava dizendo? Quando Abraão voltou da guerra, ele trouxe os despojos. Ele tinha direito do despojo, porque ele ganhou a guerra. Só que todos os despojos eram de Sodoma. E o rei de Sodoma falou uma coisa, aprenda isso, ó. O rei de Sodoma falou assim para Abraão: fique com as coisas e me dê as pessoas. Aquilo era uma armadilha para Abraão. Abraão falou: não quero nada seu para que você não jogue na minha cara dizendo que me enriqueceu. Deus viu que Abraão rejeitou, porque Abraão não colocou as coisas na frente das pessoas. Quando você chega nesse nível de fazer os outros de escadas para você subir, quando você chega nesse nível de amar mais as coisas do que as pessoas, quando você chega nesse nível da sua mulher ter ciúme do seu carro, porque você trata melhor seu carro do que ela, quando ela chega no nível de querer ser o seu trabalho, porque para o seu trabalho você tem tempo, para o seu trabalho você vai com tudo, e para o seu casamento você não vai com nada. Quando você chega a esse tempo de não valorizar seus filhos, de valorizar as coisas materiais, então você está muito mal espiritualmente. Mas Abraão estava muito bem, e ele rejeitou as coisas. Ele disse: fique com as coisas, que eu fico com as pessoas. Ele falou: não quero. Toda vez que você abrir mão de uma coisa suja, de uma coisa errada, Deus vai te recompensar, Deus vai te honrar. Galardão significa recompensa. Toda vez que você abrir mão de um dinheiro desonesto, de uma coisa duvidosa, Deus vai te honrar de outra maneira. Amém? Aprenda, adore a Deus, ame as pessoas e use as coisas. Não adore as coisas, não ame as coisas, porque senão você vai passar por cima de princípios, de valores, e você vai se destruir. Não seja uma pessoa materialista. Não seja uma pessoa apegada a dinheiro, porque senão cada dia você vai ter menos. E se você tiver muito dinheiro, você vai viver atormentado, com medo de perder. Amém? Está dando para você entender? Então Deus disse: fica tranquilo, Abraão, vão vir guerras, mas eu estou com você. E tudo que você abriu mão, eu vou te recompensar muito mais. Aí Abraão mostrou porque ele estava desanimado. Versículo 2. Você já colocou o zap, já ouviu algum áudio no 2.0? No 2? Já ouviu? Eu estou assim hoje, tá? Me perdoe, mas a culpa da fila de testemunho. Então disse Abraão: Senhor Deus, que me hás de dar? Pois ando o quê? Sem filhos, e o mordomo da minha casa é Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não me tem dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: este não é o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então fez o quê? O levou fora e disse: olhe agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Aqui vem um dos versículos mais lindos da Bíblia.
E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Olha que coisa forte. Abraão começou a mostrar porque ele estava desanimado. O Senhor não me dá filhos, o herdeiro vai ser Damasceno Eliezer. E Deus disse: não vai ser nada disso. Para de pensar pequeno, para de pensar errado. Você tem que sair. Sai aqui dessa tenda. Ele estava dentro de uma tenda, ele estava no mundinho dele. Sabe quando a pessoa está no mundinho, naquele dia que ela fica pensando muito na vida, na idade dela, na situação dela? Já viu quando ela está muito assim? Aí Deus falou assim: ô Abraão, saia. Você não vai entender o que eu quero te mostrar aí dentro. Saia e agora olhe para o céu. Então Deus apontou para o céu. Para onde Deus apontou? Para o céu. Quando a sua fé está apontada para o céu, muda tudo. Aí Deus, liga as luzes aí mais forte, por favor. Coloca as luzes bem forte do teto, mais forte que puder. Por favor, dá uma olhadinha para o céu aí. Conta aí para mim quantas luzinhas de LED tem aí, rapidinho, por favor. Conta aí, porque o céu deveria estar assim. Dá uma contada quantas tem no salão todo do templo. Dá uma olhadinha para mim, conta aí rapidinho. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai demorar mais do que os testemunhos. 8, 9, 10. Não ri não para não me atrapalhar. 11, 12, 13. Eu acredito que Abraão, ele tentou contar, mas ele chegou na conclusão que não deu. Então Deus quis dizer o seguinte: Abraão, quem te escolheu foi eu. Eu sou o Criador, eu que criei tudo. E ele creu. Quando você crê, o desespero acaba. Quando você crê, tudo é possível para você. Quando você crê, você dá tempo para Deus trabalhar. Quando você crê, Deus consegue fazer o que Ele quer. Agora, quando você não crê, e o mundo se divide assim: quem crê e quem não crê. É assim que se divide o mundo. Porque quando você crê, você é forte. Quando você crê, então você dá tempo, você dá condições de Deus trabalhar. Quando você crê é diferente. Você é aquele tipo de pessoa que pensa da seguinte maneira: não estou entendendo, mas estou crescendo espiritualmente sem entender. Não estou entendendo, mas eu sei que o socorro vem de Deus. Eu não sei se Ele vai trabalhar por aqui, eu não sei se Ele vai trabalhar por ali, eu não sei se vai ser aquela porta, nem aquela outra. Eu não preciso ensinar a Deus, eu só sei de uma coisa: Ele não vai falhar comigo. Essa é a fé de Abraão. Essa é a fé que fez ele descansar. Essa é a fé que fez ele crer que Deus ia cumprir. E até hoje não para de nascer filhos de Abraão. Da fé de Abraão. A fé de Abraão, pessoal, não é uma fé de ficar apoiado nos testemunhos. Ah, eu vi um testemunho lindo, Deus mudou a vida da pessoa. Deus não vai te abençoar igual abençoa as outras pessoas. A fé de Abraão não é de estar apoiado em testemunho, porque Abraão não teve um testemunho. Abraão teve a palavra de Deus. A fé de Abraão é a fé aonde? Na palavra. O que está escrito, eu creio que vai se cumprir. Não se cumpriu, mas vai se cumprir. Não aconteceu ainda, mas vai acontecer. Não sei como, diga, mas vai acontecer. Esse é o tipo da fé de Abraão. É bom ouvir testemunho? É ótimo. É gostoso ouvir testemunho? É gostoso. Mas por favor, não se apoie no testemunho de ninguém, porque Deus pode trabalhar bem diferente com você. Um vem, Deus abriu a porta. A outra veio, a porta fechou, porque Deus queria dar uma coisa maior. Se Deus tem coisas grandes para você, como tinha para Abraão, seja forte e creia. Creia. Porque cedo ou tarde vai se cumprir o que está escrito. A fé de Abraão, não está apoiado em nada, a não ser na palavra de Deus. O diabo fica louco quando você começa a crer nisso aqui. Nisso aqui. Quando eu entendi o que Deus queria fazer na minha vida, eu comecei a mergulhar nisso aqui. A mergulhar. Meu hobby, você perguntar, qual é o seu hobby, bispo? É ler a Bíblia, é meditar na palavra. Meus amigos são amigos da fé, que fala comigo da palavra. Mas só conhecer a palavra não resolve não. Deus honrou Abraão, honrou muito, mas não honrou antes de prová-lo muito. Então, se Deus vai fazer coisa na sua vida, você vai ter que crer mesmo, você vai ter que ser provado mesmo, você vai ter que confiar mesmo, não vai poder ser de boca não. Parece que o barco vai virar, mas eu creio. Parece que está tudo dando errado, mas eu creio. Não aconteceu ainda, mas eu creio, porque Deus é comigo. Fique em pé, diga eu creio. Você entendeu qual é a fé de Abraão? É uma fé de ir até o fim.
É uma fé que aponta para onde? Para o céu. E você chega à conclusão que o que Deus tem para você é muito maior do que o que você veio buscar aqui. Amém? Nós vamos orar agora. E eu quero que venha aqui na frente, você que está com medo. Nós vamos falar mais sobre a fé de Abraão. Peço que você, a partir de amanhã, segunda, vocês não vão poder acompanhar ao vivo, porque vocês vão estar aqui com a gente 10 da noite. Mas a partir de amanhã, de segunda a sexta, ligue na CNT, ligue na rádio, ligue nos meios de comunicação oficiais da igreja, para você acompanhar a oração na caminhada da fé de Abraão. Nós vamos caminhar na fé de Abraão, que venha nascer novos Abraão no nosso meio, pessoas de Deus, que a fé dela aponta para onde? Para o céu, que não é apegada a nada, que abre mão do que tiver que abrir mão, para não desagradar a Deus, que não quer nada sujo, que não se humilha para homem nenhum. O homem que Deus quiser usar para te abençoar, que Deus use, que Deus toque, que Deus fale, mas não é você que vai ficar se humilhando. Abraão falou com Deus, e Deus falou com Abraão. Você pode falar com Deus, mas aprenda a ouvir Deus. Deus falou coisas profundas com Abraão, porque Abraão tinha fé para obedecer, para ouvir. A vida toda foi de obediência. Amém? Nós vamos orar agora. Você que diz: bispo, eu estou com medo, bispo, eu estou desanimado, bispo, não aconteceu ainda o que eu quero, mas eu tenho fé que Deus não vai falhar comigo. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Vem fazendo dessa canção a sua oração. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, Aquilo que perdido foi, ouvirei de tua boca, ouvirei de tua boca, te abençoarei. abençoarei. Feche os olhos e cante: uma nova história Deus tem pra mim. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, Aquilo que perdido foi, ouvirei de tua boca, ouvirei de tua, te abençoarei. te abençoarei. Ó Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus que não falha, que não erra. O Senhor escolheu um homem que desde o início mostrou disposição, meu Pai, para te obedecer, que desde o início foi desprendido de tudo, mas a tua voz na vida dele tinha um peso. Meu Pai, nesse mundo há tantas vozes, nesse mundo a voz do medo, a voz da dúvida, a voz do mal, a voz da situação, que diz que o barco vai virar, vai afundar, que ela vai falir, que vai dar tudo errado, que não tem mais jeito. E todo dia, meu Pai, todo dia essas vozes, elas vêm nos tentar. Há pessoas aqui que o Senhor já abençoou tanto a vida dela, mas mesmo ela sabendo que o Senhor é Deus, todo dia o diabo está tentando, todo dia o diabo está investindo, querendo roubar a fé dela. Todo dia nós temos nossa luta, nossa guerra. Todo dia nós temos que vencer o mal. E tem dias que são mais pesados, mais difíceis, mas com a fé de Abraão, te obedecendo, te seguindo, com a fé que aponta para o céu, nós vamos caminhando de fé em fé, de luta em luta. Hoje nós tivemos lutas, amanhã nós vamos ter lutas, depois de amanhã nós vamos ter lutas de novo. O Senhor não disse a Abraão: você não vai ter mais lutas. O Senhor disse: eu sou teu escudo, eu sou o teu grandíssimo galardão, eu sou contigo. Não importa, minha amiga, meu amigo, o tamanho da luta que você está enfrentando, não importa o que se levantou contra ti, não importa, não tenha medo. A sua vida nunca vai ser fácil,
Não é fácil para ninguém. Não foi fácil para Abraão, não é fácil para o bispo Macedo, para o bispo Renato, para os bispos da igreja, para os pastores, para os levitas, para o povo. Viver pela fé nunca foi fácil, porque o Senhor nos leva a desertos, permite que venhamos passar por tempestades, tribulações, dificuldades, para a nossa fé ter musculatura, para a nossa fé não ser fraca. O Senhor o abençoou em tudo, mas não antes de prová-lo, não antes dele perseverar, de valorizar primeiro a tua voz. Aqueles que não valorizam o teu espírito, a salvação, aqueles que não valorizam primeiro o teu reino, esses ficam no meio do caminho, ou conquistam e saem, ou nem conquistam e desanimam. Vira e mexe na tua casa, meu Deus, tem uma renovação de povo. Vira e mexe, tem gente desistindo e gente começando, gente recomeçando, gente parando, mas sempre tem os filhos de Abraão, aqueles que entra ano, sai ano, e eles permanecem de pé com o Senhor. E o que não aconteceu, eles creem que vão acontecer. E o que não acontecer na vida deles está na tua mão. São pessoas que colocam a mão no peito do diabo e dizem: comigo não, daqui você não passa não, desanimar você não me desanima não, porque eu estou apoiado na palavra de Deus. Minha amiga, meu amigo, levante suas mãos e fale com Deus. Fale com Deus, fale com toda a tua fé. E se for preciso falar com o diabo, fale com o diabo. Comigo não, diabo, daqui você não passa não. Desanimar você não me desanima não. Você não vai conseguir me dominar com o seu medo. Você não vai conseguir me dominar com sua dúvida, porque Deus é o meu escudo, Deus é o meu galardão, a minha recompensa, a minha força, o meu tudo. Ó Deus Todo-Poderoso, que a tua palavra, meu Pai, produza uma fé sólida, uma fé forte, que a tua palavra seja o apoio da fé desse povo, porque a tua palavra é mais firme do que o chão que nós pisamos. A tua palavra nunca falhou, o Senhor criou tudo com a tua palavra. Todos que creram na tua palavra, meu Pai, venceram. E quando fecharam os olhos, abriram no céu. Quando fecharam os olhos pela última vez, abriram na glória. E é essa fé que nós queremos viver, a fé que aponta para o céu, a fé que não desanima, a fé que vai lutando de fé em fé, a fé que vai vencendo as tempestades, as lutas, as dificuldades, os dias maus. Ah, minha amiga, meu amigo, abra a tua boca e fale com teu Deus, e seja revestido, seja fortalecido, seja renovado. Naquela noite, Abraão creu. A coisa mais linda, mais gloriosa, é quando uma pessoa passa a crer em Deus. Você não precisa falar de boca. A fé com Deus não é de boca. Você vai ter que provar que você crê. Você vai ter que provar que você confia no tempo de Deus, na maneira de Deus. Você não precisa ensinar a Deus. Você não precisa ter medo de nada, porque é um Deus que te escolheu. E Ele permite que tem horas que gente ora por você, pessoas dão palavras de fé para você, mas tem horas que Ele permite que todo mundo desapareça, e não tem palavra de ninguém, não tem oração de ninguém, para você aprender a jejuar, a orar, a andar com tuas pernas, a depender do Altíssimo, do Criador. Levante suas mãos. Diga comigo: meu Deus, me ensina a depender de Ti. Me ensina a confiar em Ti. Me ajuda. Eu quero crer. Eu quero crer. Eu não sei como minha vida vai mudar. Eu não sei quando o Senhor vai se manifestar. Eu não sei quando a promessa vai se cumprir.
mas eu sei que está tudo nas tuas mãos. Eu dependo de ti. Eu quero ter uma fé apontada para o céu, para a minha salvação. Isso eu não posso perder. Coloque as suas mãos na altura do coração. Você pode ter chegado aqui abatido, abalado. Você pode ter chegado aqui com medo, mas você vai sair daqui com coragem, com ânimo. Tem um Deus que fala profundo com você. E talvez tenha alguma coisa que Ele quer falar, compara com a tua. Tua voz é que nos dá segurança. Fala conosco, meu Pai. Faz as pessoas que o Senhor vai salvar, faz elas entenderem a palavra, que elas entendam perfeitamente. Sim, meu Senhor, que elas te ouçam. Usa a minha boca. Não deixe eu falar o que não é para ser falado, mas tudo que elas precisam ouvir, que nós precisamos ouvir, que o Senhor fale, meu Pai. Que nada atrapalhe esse momento. Repreenda o espírito da distração, do sono, mas que todos possam dar atenção à tua palavra. Amém. Graças a Deus. Acharam? Eclesiastes 2:4. Olha aqui para mim, por favor. Você quer ser salvo? Mesmo? Dê atenção à palavra de Deus. Por favor. Não converse, não durma. Você já viu uma pessoa quando está na cozinha com uma faca bem afiada, trabalhando ali, fazendo a comida? Todo cuidado é pouco, senão o dedo vai embora. Você já viu uma pessoa no trânsito com um celular e você passa pela pessoa e você vê que a pessoa está dando bobeira no trânsito, porque está ligada no celular, você buzina, a pessoa está parada, não viu que o sinal abriu, o carro está saindo da pista, e muitos perdem a vida, está pagando muito porque caro, não deu atenção. Agora imagine o cuidado que nós temos que ter com a nossa, e foi fatal, alma. Há quem já morreu. Se você ama a sua alma, se você quer a salvação da sua alma, dê ouvidos à voz de Deus. Ouvir a voz de Deus é que vai trazer segurança para você. Nós vivemos num mundo tão mau, tão perverso, tão perdido, mas habitamos aqui seguros se estamos firmes na palavra de Deus. Então esse momento é sagradíssimo. Esse momento é o mais importante do culto. Então ninguém andando, ninguém tirando a atenção de ninguém, para que possamos ser abençoados com a voz de Deus. Vamos começar aqui em Eclesiastes, que diz assim, Eclesiastes 2:4: Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para quem? Para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei nelas árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de águas, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grandes possessões de gados e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para quem? Para mim, prata e ouro, e tesouros dos reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras,
e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música de toda espécie. E fui engrandecido e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. O que é que ele diz aí? Perseverou também comigo a minha sabedoria. E tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. Mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Olha para mim, por favor. Dá raiva de ler isso aqui, tá? Porque ele não começou assim. Salomão, quando começou, ele começou pedindo a Deus condições, sabedoria para cuidar do povo. Quando ele começou com humildade. Ele começou levantando altar. Ele começou dizendo para Deus: eu não tenho condições de cuidar desse povo, me dê sabedoria. E Deus se agradou tanto do pedido dele, que Deus deu riquezas como a nenhum outro homem. Não houve nem haverá ninguém que teve tanto quanto Salomão. Um homem que arrebentou financeiramente, mas se arrebentou espiritualmente. O problema não foi o começo dele. O problema foi ele tirar uma coisa que você nunca pode tirar da sua vida. Nunca. Uma coisa que eu nunca posso tirar da minha vida. Sabe o que é? A dependência de Deus. O altar. Eu louvo a Deus pelo altar. O altar sempre está me chamando para a avaliação. O altar está sempre dizendo que eu sou ser humano e preciso de Deus. O altar está sempre me chamando para continuar o mesmo do início. Quando Salomão começou a pensar nele, a querer tudo para ele, não negou o que os olhos pediu, e começou a fazer construções, e começou a ter mulheres, 300 esposas, 700 concubinas, 1000 mulheres, o vazio começou a aparecer. Se você ler a história de Salomão, você vai ver que era um rei muito sábio, muito rico, mas muito vazio. Muito vazio. Se perdeu. Com tanta sabedoria, com tanto dinheiro, ele se perdeu e se arrebentou. Chegou a trocar Deus por outros deuses e fez tudo errado. Que vergonha, que tristeza quando nós lemos a queda dele, a destruição dele. Eu queria que você entendesse uma coisa. Se nós não vigiarmos com nós mesmos, nosso maior inimigo não é o diabo.
O nosso maior inimigo é a nossa vontade. A nossa vontade, ela é muito perigosa, porque ela está contaminada por causa do pecado. Então, a maioria das vezes nós pensamos que algo é bom para nós, e isso é muito mal. Quando você está bem espiritualmente, você está conseguindo se vencer. Quando você está mal espiritualmente, a sua vontade começa a prevalecer. E sem perceber, você começa a se distanciar de Deus. E é aquilo. Se distanciou de Deus, começa a se aproximar do mal. E é tudo que o mal quer. Que façamos a nossa vontade para nos arrebentarmos lá na frente. Abra sua Bíblia aí em Lucas 10, 17. 10, 17. Coloca o 17. Eu queria que você entendesse bem isso aqui. Salomão começou mal? O problema foi o começo? Não. Então você tem várias pessoas que começaram bem, mas de repente começaram a se perder, começaram a conquistar, começaram a achar que não precisavam mais depender de Deus, e aí começou a se afundar. Mas vamos aprender dentro desse assunto uma coisa muito forte aqui. Lucas 10, 17, acharam? E voltando os 70 com quê? Com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Olha para mim, por favor. Veja, pense no que aconteceu, nisso que nós acabamos de ler. Jesus dá autoridade para 70 discípulos dele irem pregar o evangelho. E eles vão. E quando chegam nas cidades, demônios manifestam, pessoas são curadas, o poder de Deus se manifesta, bênçãos para tudo que é lado, o diabo sendo envergonhado. E eles voltaram pulando de alegria, felizes, e disseram: Senhor, no teu nome, até os demônios nos se submeteram, até os demônios caíram de joelhos. Só precisava ver o que aconteceu. Naquela euforia, naquela alegria toda, Jesus fala uma coisa aqui, ó. E disse-lhes, o que é que Jesus disse? Eu via Satanás como raio cair do céu. Olha para mim, por favor. Você quer que as pessoas vejam você caindo? Você quer que Deus veja você caindo? Você já viu pessoas caírem? Eu também já. Dá tristeza, dói. O diabo, ele começou a ter pensamentos de querer ser mais do que Deus. Se ele fosse humilde, ele chegaria para Deus e pediria ajuda. Senhor, me ajude, eu estou com os pensamentos ruins. Mas o orgulho não deixou. E ele começou a alimentar esse pensamento, essa cobiça de fazer um trono acima de Deus. Ele quis um trono acima de Deus, ele quis ser mais do que Deus. O que ele quis, ele conseguiu? Não. O diabo tem um trono acima de Deus? Não. O diabo perdeu Deus.
Ele não tem o que queria, ele não tem paz, ele não tem luz, ele não tem perdão, ele não tem misericórdia, ele tem trevas, ele tem maldade. Por quê? Porque ele perdeu Deus. E Jesus, naquele momento que os discípulos estavam alegres, naquele momento que os discípulos estavam felizes, Jesus lembrou de Satanás. Jesus lembrou que Satanás estava cheio de luz, que Satanás estava muito bem, andava no brilho das pedras, mas não vigiou com um pensamento, e começou a alimentar aquele pensamento, e aquele pensamento, e aquele pensamento, e por causa daquele pensamento, ele se desgraçou, e hoje não tem perdão para ele, hoje não tem misericórdia para ele, ele já foi condenado. Ele hoje, Satanás quer dizer adversário, hoje ele está do outro lado, hoje ele é caçador de almas. Sabe o que é que ele quer hoje? Derrubar. Sabe o que é que ele quer hoje? Lutar para ter a nossa alma de volta. Isso é o que ele faz todos os dias. Luta dia e noite em busca de almas. Ele mudou de lado. Se ele pedisse ajuda, se ele fosse humilde, se ele repreendesse aqueles pensamentos, ele não teria se perdido. Eu louvo a Deus porque eu aprendi no começo da minha fé a repreender os pensamentos do diabo. Quando o diabo vem com algum pensamento, eu não dou asas, eu não fico pensando, eu não fico dando corda, eu não fico alimentando, porque eu sei que aquele pensamento veio do diabo para me fazer mal, e eu tenho que me cuidar. Tem muita gente caída, ou não? Tem muita gente caída. Tem muita gente na lona. Tem muita gente que foi usada por Deus, que foi instrumento na mão de Deus, que era um exemplo de cristão, e hoje você não vê mais nada de Deus na pessoa. O mal tirou tudo, perdeu Deus, perdeu tudo. Então Jesus viu aquele momento que os discípulos estavam radiantes, aquele momento que os discípulos estavam, felizes demais, e Jesus disse: eu vi Satanás, hein? Eu vi ele cair. A queda foi muito feia. Eu vi ele desabar. Ele caiu rápido como um raio. Eu vi ele cair. Em outras palavras, coloque a barba de molho, vigie. Aí Jesus continua no 19, dizendo que deu poder e autoridade para pisar em serpentes, escorpiões. E ele termina no 20, dizendo que a alegria deles não deveria ser por mandar demônios embora, por ver demônios de joelhos, por ver pessoas sendo curadas, mas por ter o nome no céu, no livro da vida, por ter a alma salva. Essa é a sua alegria. A sua alegria é porque a sua alma está salva. Você já resolveu o problema que ninguém pode resolver por você? O problema da sua alma, ninguém pode resolver por você. Ou ela está salva ou ela está perdida. E por mais perdida que ela esteja, por mais suja que ela esteja, por mais errado que você esteja vivendo, não tem caso perdido para Deus. Ele só não pode ajudar o orgulhoso, mas todos os humildes Ele ajuda.
Ele ajuda a levantar, limpa, porque Ele não quer que ninguém vá para o inferno. Deus não criou o ser humano para o ser humano e para o inferno. A Bíblia diz que Ele não tem prazer nem na morte do perverso. Sabe a pessoa mais perversa, a pessoa mais cruel? Deus não tem prazer quando ela morre, porque a alma dela vai para o diabo. E Deus não quer ninguém sofrendo eternamente com o diabo. Ninguém. Deus quer o ser humano que Ele criou, e Ele vive em função do ser humano, porque Jesus até hoje intercede por nós. Se Deus pensasse só nele, morreria todo mundo. Mas Ele pensa em nós. Ele cuida de nós. Eu estou vendo mais um ano terminando. Eu estou agradecendo tanto a Deus, tanto, porque mais um ano passou e Ele me guardou. Aconteceram tantas coisas, Ele me protegeu, nos protegeu. Nós estamos aqui. Diante de tantas coisas, nós estamos aqui. Mas cuidado com os pensamentos do diabo, porque quando ele começa a trabalhar para você pensar só em si, quando ele começa a trabalhar para você se desviar do altar da dependência de Deus, é um perigo. Um perigo. Eu louvo a Deus porque essa visão da dependência dEle é que nos ajuda a ficar de pé. Esse entendimento de repreender os pensamentos do mal é que decide a nossa vida. Amém? Eu tenho entendimento disso. Para eu permanecer de pé, eu preciso repreender os pensamentos do diabo. Ele sopra, ele fala, ele tenta. Quantas vezes você não sentiu vontade de vir na igreja e foi naquele culto que você foi abençoado? Quantas vezes você estava cansado e nem ia ler a Bíblia, mas uma palavra te abençoou? Quantas vezes você estava, quase dormindo e você, meu Deus, não orei, e você levantou com sono mesmo e foi orar, e aquela oração te deu força. Se nós fizermos o que temos vontade, nós vamos nos arrebentar. Nós estamos no final do ano. Se avalie, pense: esse ano eu fiz mais a minha vontade ou a de Deus? Eu vou terminar esse ano agradando a mim ou agradando a Deus? Porque sempre deu errado para o ser humano querer fazer a própria vontade. Quanto mais você quiser fazer a sua vontade, menos a sua vontade de ser feliz vai ser realizada. Quanto mais você pensar em você, mais você vai sofrer. Pode ter fama, pode ter dinheiro, pode ter sucesso, pode ter tudo. Quanto mais você pensar em fazer a vontade de Deus, mais seguro você vai estar, mais feliz você vai estar, melhor você vai estar. Hoje é um dia de nós nos derramarmos. Coloca essa frase aí, ó. Coloca aí na tela, lê alto aí. Quanto mais faço o que eu quero, mais tenho o que eu não quero. Essa é a realidade do ser humano. Olha bem para mim agora, para você entender o que eu vou te falar, por favor. A sua vontade
Quando você faz, te dá prazer. É bom na hora. O problema não é na hora, o problema é depois. Quando fazemos a nossa vontade, é gostoso na hora. Mas depois vem a queda, e depois dessa queda, as consequências. A vergonha, ela aparece. É muito triste quando você vê uma pessoa perdendo tudo de Deus. O diabo hoje não tem mais nada de Deus, nada. Nada. Não tem um pouquinho de luz. Não tem um pouquinho de paz, só tem perturbação. Pode ver, onde tem diabo, onde tem demônio, só tem confusão, só tem trevas, só tem sofrimento. E você? Quanto tempo você tem de igreja? Como você está espiritualmente? Você já entendeu o valor da sua alma? Você já resolveu o seu maior problema? Você já está salvo? Ou você é aquele tipo de pessoa que está dentro da igreja só querendo resolver seu problema e fica girando, girando. E quer porque quer alguma coisa. Isso, o negócio é isso aqui, ó. O Espírito Santo, a meditação na palavra, a comunhão com Deus, e nada é a mesma coisa. Pensa. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de almas serem salvas aqui. Hoje é dia de você perguntar para Deus: o que está faltando eu te entregar? Hoje, para Deus não existe o ontem, não. Quando Ele fala em Hebreus, hoje, quando ouvides a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Deus não gosta nem que você fale: eu vou viajar no final do ano, eu vou fazer isso ano que vem. Não. Se Deus permitir, eu vou. Se Ele não permitir, eu não vou. Para Ele não é passado nem futuro, é o presente, é hoje. Hoje, quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração. Não provoque a ira de Deus como o povo provocou no passado. É tão chato quando você tem um funcionário, uma funcionária, que você fala para eles a mesma coisa várias vezes e não lhe obedece. Não é chato? Não dá raiva? Não dá raiva quando você tem um filho, uma filha, que você fala a mesma coisa: meu filho, já te falei tanto, você nunca acerta, você nunca muda, você nunca me dá ouvidos. Não é chato isso? Não dá raiva? Dá ou não dá? Deus também fica indignado. Por isso que Ele disse assim, ó: jurei que não entrarão no meu descanso, porque não deram ouvidos a Ele. Deus está pedindo sua alma hoje. Deus está pedindo para que a sua entrega hoje seja verdadeira, para que você chegue aqui no altar e entregue tudo que você nunca entregou, toda sujeira, toda mentira, toda prostituição, todos os vícios, todas as mágoas, todos os pecados, e fique livre. E saia daqui cheio de Deus. Essa é a vontade dEle para você. E se você está conseguindo entender o que eu estou falando, é porque Deus quer salvar você. Ele quer salvar você. Só Deus e você e o mal sabe se é sincero ou não a sua oração. O que nós estamos vendo acontecer são coisas fortíssimas. O vento que veio aqui em São Paulo na semana passada foi diferente. Foi pesado. Foi pesado.
Não foi uma chuva com vento que levou telhados, não. Foi o dia todo. Fez um estrago. Está começando a ficar comum essas coisas no nosso país. Parece que já estamos vivendo o apocalipse, o final do apocalipse. Parece que já estamos vivendo a grande tribulação. Mas isso não é nada, chega nem perto do que vem pela frente. Deus quer salvar você. Quantos anos você vai viver aqui, hein? Pensa nisso. E se esse é seu último ano, você ficou dentro da igreja e não valeu de nada se você não se entregou. Mas tem gente que está tão bem espiritualmente, que se for os últimos dias de vida para ela, graças a Deus. Se Jesus voltar ano que vem, graças a Deus. Se ela morrer ano que vem, graças a Deus. Ela não está preocupada com nada. Ela está preocupada só em fazer a vontade de Deus. Não importa se familiares criticam, se pessoas perseguem, não importa. O que importa para ela é que na vida dela é a vontade de Deus que está sendo feita. Você está terminando o ano fazendo a sua vontade ou a vontade de Deus? Nunca tire o que da sua vida? Que é isso aqui? O altar. Nunca. Sempre dependa dele. Sempre lembre de como você começou. Lembre de como você começou. Isso vai te abençoar muito. Eu sempre estou lembrando de como eu comecei. Eu sempre estou lembrando. Isso tem me ajudado até aqui. E pode te ajudar também. Porque a hora que a gente se achar alguma coisa, tomamos a rasteira do diabo. A hora que no momento bom abrimos a guarda, o diabo pega uma brecha. Lembra quando Nabucodonosor cercou Jerusalém? Ele ficou um tempão, só esperando a brecha. Quando apareceu a brecha, ele entrou. É assim que o diabo fica, só de olho na nossa vida, esperando uma brecha. Porque ele tem interesse na nossa alma. Ele é caçador de almas. Ele mudou de lado. Eu pergunto para você, ele não tem nada hoje, né? Não tem luz, não tem paz, não tem Deus. Se ele tivesse aceitado a vontade de Deus, ele não estaria melhor hoje? Sim ou não? Onde é que ele estaria hoje? No céu. Mas ele achou pouco o que Deus fez por ele. Será que não é esse o seu problema? Você olha mais para o que você não tem e esquece do que você tem? Um dia uma senhora falou para mim assim: poxa, bispo, estou tão desanimada, essa semana eu pensei até em sair da igreja, porque de um problema que ela não tinha resolvido. E conversando com ela, eu fiz ela enxergar tantas coisas, e ela saiu agradecendo a Deus, agradecendo a Deus. Eu fiz umas perguntas para ela, forte. Talvez você está precisando ouvir essas perguntas. Falei para ela: a senhora quer vender seus olhos? Deus me livre. Não quer não? A senhora enxerga perfeitamente, perfeitamente. Tem gente que está cega, só está enxergando. Quer vender uma das duas pernas não? Deus é mais. Está andando perfeitamente, que bom. E esse bracinho direito, quer vender não? Já não estava dando valor a nada, estava só olhando para o que não tinha. O que não aconteceu na sua vida, espera que no tempo certo vai acontecer. Fique em paz, fica bem com Deus. O importante é você ter a sua salvação. Você está salvo? Amém, arrebentou. Você está com a alma correndo risco? Se conserte.
Resolva a sua vida com Deus antes que seja tarde demais. É triste ver a situação de Salomão como chegou. É triste ver Lúcifer, que estava lá em cima, hoje está lá embaixo. É triste ver quem andava no brilho das pedras, hoje está na escuridão. É triste. Você sabe o que é o pior do inferno? É Deus não estar lá. Deus não está lá. Eu não sei se Deus está na sua vida, mas se não está, Ele pode entrar. Ele bateu na porta daquela igreja. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Quer dizer, se estava batendo é porque ele estava do lado querendo entrar. Ele está querendo entrar na sua vida. E se Ele está na sua vida, é porque você continua sacrificando a sua vontade todo dia. É uma guerra, ou não é? Mas com fé em Deus nós vamos conseguir até o final. Vitória não está no começo, a vitória está no final. Eu queria chamar você que o mal está trazendo pensamentos para você desistir da fé, para você trair sua esposa, seu marido, para você fazer besteira. Eu quero chamar aqui na frente você que está deixando de honrar um Deus que você sempre honrou. Eu quero chamar aqui na frente você que não está vigiando, você não está vendo perigo aonde tem perigo, você está voltando a fazer coisas que você tinha parado de fazer. Eu quero chamar aqui na frente você que em várias reuniões Deus tem falado a mesma coisa contigo, mas você ainda está resistindo com a sua vontade. Tem uma coisa que ainda está te distanciando de Deus. Tem uma coisa que você faz que está entristecendo a Deus, apagando o Espírito em você. E Deus está dizendo: larga isso. E sua força está indo embora. E você está cada dia mais preso nisso. Na frente da sua cadeira tem a Santa Ceia. Pegue, por favor. Se você vai subir no altar hoje para cumprir o seu voto, já deixa ele com você. Em um dado momento eu vou chamar você para subir. Mas você que diz assim: bispo, eu até comecei bem na fé, mas no meio do caminho eu fui me perdendo. E eu queria me entregar para Deus hoje, eu queria me esvaziar 100%. Queria colocar toda a minha vida nas mãos de Deus, toda. Saia do seu lugar e vem aqui na frente. Vem cantando essa canção. Me esvaziar de mim. Me esvaziar. O Senhor já nos amava, já nos livrava, porque sabia, meu Pai, que nós iríamos nos entregar a Ti. Por isso tantos livramentos. Em nome de Jesus, eu me coloco agora em oração, meu Pai. Viemos aqui te buscar. Queremos ser como aquele jardim bem cuidado, bem tratado.
Não queremos ser como aquele jardim abandonado, sujo, feio. Não, nós temos consciência que precisamos nos cuidar espiritualmente. Temos consciência que precisamos te buscar. Há quem achou que não precisava te buscar tanto e caiu. Quantos acharam que poderiam relaxar espiritualmente e esfriaram, se afastaram, caíram? Nós não queremos que isso aconteça. Vem, meu Pai, vem nos renovar, vem nos avivar, vem nos perdoar de todos os nossos pecados. O Senhor conhece cada um aqui, cada um que assiste essa transmissão. O Senhor conhece, o Senhor sabe tudo, o Senhor sonda, o Senhor vê o que ninguém vê, o Senhor conhece os que te amam, os que te buscam, não pelo que o Senhor tem para dar, mas pelo que o Senhor é. O Deus eterno, o nosso Salvador, o nosso Criador, Redentor, Libertador, o nosso Pai fiel, digno de toda adoração, de todo louvor, de todo reconhecimento. Vem, meu Pai, vem nos dar forças para prosseguirmos. Vem falar porque a tua voz nos traz temor. Vem falar porque a tua voz nos dá direção. Vem abrir nossos olhos para as coisas que não estamos enxergando. Vem nos dar sensibilidade do Espírito. Vem nos dar discernimento. Vem, meu Pai, vem nos firmar na tua presença. Nós te amamos, meu Pai, e por isso estamos aqui, para nos entregarmos mais ao Senhor, à tua vontade, aos teus planos, aos teus propósitos. Dirige essa reunião, meu Pai, abençoe os que assistem nos presídios, nos hospitais. Eu não sei onde essa pessoa está. Há quem gostaria tanto de estar aqui, como esse povo está aqui no templo, mas ela não pode, porque está trabalhando, porque está preso, porque está internada, não sei, mas ela quer te ouvir, ela quer ter uma experiência contigo, ela quer, meu Pai. Então honra a fé dessas pessoas que te buscam. Tua palavra diz: se te buscarmos de todo o coração, nós te encontramos. Busque, minha amiga, meu amigo, mas de todo o coração, com toda a tua força, e você vai encontrar nele tudo o que você precisa: a paz, a proteção, a sabedoria, o cuidado dele na sua vida. Ah, meu Senhor, eu entrego toda essa gente a ti. Tome em tuas mãos e os abençoe. Que esse culto seja uma bênção na vida de todos nós. Dirija ele do começo ao fim, que ninguém te atrapalhe, nem eu, meu Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo que acontecer aqui, que seja dirigido por ti. E quem crê, diga amém
E graças a Deus, louvado seja o teu nome. Receba as palmas, receba, meu Pai, o reconhecimento do teu povo. Graças te damos. Amém. Levante sua Bíblia. Juízes 16, versículo 1. Em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, me ajude, afie as palavras que vai sair da minha boca, para que de fato traga um despertamento, um temor, para que traga salvação, que todos entendam, meu Pai, com clareza essa mensagem. Em nome de Jesus, usa a minha boca e nos dá ouvidos para nós te ouvirmos. Em nome de Jesus eu te peço. Repreendo o sono, a distração, que o mal não tenha nenhum espaço. Nós deixamos nas tuas mãos preocupações, tudo lá fora. E agora, meu Pai, nós queremos só te ouvir. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Olha para mim, por favor. Essa palavra me traz muito temor. Muito. E eu queria que você prestasse atenção para você entender como é que começa uma queda na vida espiritual. E o perigo que nós corremos de entristecer o Espírito Santo a tal ponto de perdê-lo. A Bíblia diz assim em Juízes 16, 1. E foi Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Cercaram-no e toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade, porém toda a noite estiveram quietos, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então faremos o quê? O mataremos. Porém Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou e arrancou as portas da entrada da cidade, com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até o cume do monte que está defronte de Hebrom. E depois disto aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Olha para mim, para você tirar a primeira lição aqui. Sansão, ele foi consagrado a Deus. Sansão tinha uma missão de livrar o povo de Israel das mãos dos inimigos. Sansão deveria ter temor diante de Deus, para não perder a muita força que ele tinha dada por Deus. Ele tinha que viver para Deus, ele tinha que temer a Deus, e ele foi brincando. Primeiro erro dele foi buscar fora o que tinha dentro. Já viu aquela mulher que diz assim: ah, não tem homem para mim na igreja? Já viu aquele homem que diz: ah, não tem mulher para mim na igreja, e vai buscar lá fora? Na presença de Deus tem tudo o que você precisa, muito melhor do que lá fora. O problema é que a ansiedade, a carne, quando está aflorada, estraga tudo. E ele foi atrás de uma prostituta, depois ele conheceu uma mulher chamada Dalila e ficou encantado pela Dalila.
O diabo tem as suas Dalilas. O diabo, para derrubar uma pessoa de Deus, ele tem as suas Dalilas. E você tem que vigiar, para que você não entregue a sua força ao mal. O mal tem as suas Dalilas. Ele sabe o que enche os olhos de cada um. O diabo conhece o seu passado. O diabo conhece o nosso passado. Deixa eu me incluir também. Os nossos pontos fracos. O diabo sabe das nossas inclinações. O diabo nos estuda. O diabo, ele não está brincando. Ele quer almas. Preste bem atenção, o diabo quer almas. Se eu fosse você, eu daria ouvidos à voz de Deus. Você já deve ter falado para alguém assim, ó, vou fingir que nem ouvi isso, tá? Mas você não pode fazer isso com Deus, porque não funciona. Deus está falando com você, não brinque com a sua alma, com a sua vida espiritual. Não brinque. Sansão foi indo longe. Sansão foi passando dos limites. Sansão foi achando que poderia brincar com a vida espiritual dele, achando que era muito forte. E por um tempo realmente ele foi muito forte. E eu conheço pessoas também que por um tempo foi muito forte. De oração, de jejum, de propósito, de acordar de madrugada, de meditar na palavra, de ganhar almas. E depois a pessoa se perdeu. Ele foi buscar fora o que tinha dentro. Cuidado, tá? Cuidado com esses trabalhos que não deixam você ter tempo para Deus. Cuidado com essas amizades que só querem te levar para o caminho errado. Cuidado. O diabo quer sua alma. Não brinque não. Olha o que diz a palavra de Deus. Olha que forte. Agora estou no versículo 5, né? Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram. O que é que eles disseram? Persuade e vê em que consiste a sua grande força, e como poderíamos assenhorar-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos. E te daremos cada um de nós quanto? 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderias ser amarrado para te poderem afligir. Disse-lhe Sansão: se me amarrassem com 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Aqui ele começou a mentir. Aqui foi a primeira mentira. Ele, antes de ficar cego pelos inimigos, ele estava cego espiritualmente. Antes de se tornar cego fisicamente, ele estava cego espiritualmente, e ele não percebeu que ela estava sendo usada pelo mal para derrubar ele. Preste atenção para você entender. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estavam secos, e ela o amarrou com elas. E o espia estava com ela aonde? Interior. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vimes, como se quebra o fio
da estopa ao cheiro do fogo. Assim não se soube em que consiste o quê? Sua força. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se me amarrassem fortemente com cordas novas, que ainda não houvessem sido usadas, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Ele era igual aos outros homens? Não. Olha para mim, por favor. Vou continuar no versículo 12. Primeiro ele fala para ela: se você fizer isso aqui, eu vou ficar fraco. Você é igual aos outros homens. Quer dizer, o que destruía os outros homens não destruía ele. Quando você está bem com Deus, você não é igual aos outros. O que destrói os outros não te destrói. Bruxaria destrói os outros, inveja destrói os outros, maldade destrói os outros. Mas quando você é de Deus, não te destrói. Mas quando você se afasta de Deus, quando você cai espiritualmente, quando você fica igual aos outros homens, às outras mulheres, então o mal faz o que quer. E o mal veio se aproximando da vida de Sansão. E ele mentiu, mas escapou. Então na cabeça dele era o seguinte: eu escapei dessa, também vou escapar da próxima. E diz assim, versículo 12: então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E o espia estava aonde? Na recâmara interior. Então as quebrou dos seus braços como a um fio. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Já era a segunda, né? Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. E ele disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça, com que? Com liço da teia. E ela as fixou com uma estaca. E disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então ele despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas, juntamente com o liço da teia. Então ela lhe disse: como dirás, tem-te amor, não estando comigo o que é? Teu coração. Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. E sucedeu que, importunando, como é que o diabo fica? Importunando, ele fica trabalhando, ele fica importunando os seus pensamentos, ele usa pessoas, ele insiste para você voltar para a vida velha, para você voltar a cair nos mesmos erros. Ele trabalha, ele quer almas. E sucedeu que, importunando ela, que dia o diabo trabalha? Que dia o diabo tira férias? Tem folga não, tá? Todos os dias, com as suas palavras, e molestando, a sua alma se angustiou até o quê? A morte. E descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro. Tudo que o diabo queria, né? Os inimigos queriam. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo.
e retirou-se dele o quê? A sua força. Agora, escute isso. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele de quê? Do seu sono. E disse, olha o que ele pensava: sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha o quê? Retirado dele. Olha para mim, por favor, agora, entenda isso. Essa é uma das palavras que mais me dá temor. Sansão era um homem forte, que sempre vencia, e que Deus deu muitos livramentos. Eu não sei se Deus já te deu muitos livramentos. Eu não sei se você é grato a Deus por isso. Há quem agradeceu de boca, mas continuou fazendo besteiras. Ou continua fazendo besteiras. Parece que esqueceu do que Deus já livrou, do que Deus já fez. Mas Sansão, quando abriu o coração para Dalila, e ela conseguiu o que ela queria, descobriu onde estava a força dele, era no voto. Ela foi e colocou um homem para raspar o cabelo dele. O voto foi quebrado, porque ele não poderia falar para ninguém, não poderia passar navalha no cabelo dele. E ele perdeu a força, mas achou que Deus ainda estava com ele. E ela disse: lá vem os filisteus. E ele falou: vou me livrar de novo. Só que dessa vez ele não se livrou. Dessa vez Deus não deu livramento. Ele não percebeu que Deus já não estava mais com ele, que Deus tinha saído da vida dele. Ele não percebeu. Eu converso com as pessoas que receberam o Espírito Santo, elas contam detalhes. Já se passaram 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Elas falam como se fosse hoje, o dia que elas receberam o Espírito Santo. Foi maravilhoso, bispo. Foi um dia, tanta alegria, tanto prazer dentro de mim, uma vontade de ganhar almas, sabe, uma coisa tão forte que aconteceu. O dia que Deus entrou, realmente marca, mas ele pode sair sem você perceber. A verdade é que você está ou entristecendo o Espírito Santo, ou alegrando o Espírito Santo. Ou você está apagando o Espírito, ou cada dia ele está mais aceso em você. Essa é a verdade. Eu não acredito que Deus quer sair de ninguém, Ele quer entrar. Mas quando Ele começa a ser desprezado, rejeitado, trocado, abandonado, então a pessoa começa a mostrar com as atitudes dela que ela não quer mais as coisas de Deus. E ele foi mostrando o que ele queria fazer a vontade dele. E ele foi indo mais longe, foi passando o limite. Na cabeça dele, Deus ia livrar de novo, mas não livrou. Cuidado, tá, você, que Deus já te deu muitos livramentos, e você está brincando com Deus. Cuidado, porque você pode precisar de Deus ficar na mão. Não por causa de Deus, por causa de você. Cuidado, você que não está percebendo, e Deus está saindo da sua vida, porque não se brinca com Deus. A Bíblia diz: não erreis. Nós podemos acertar e nós podemos errar. Esses erros de Sansão custou caro para ele. Na cabeça dele, Deus ia ter misericórdia e livrar ele de novo. Deus é misericordioso, Deus é cheio de compaixão, Deus é bom o tempo inteiro. Mas não se brinca com Deus, porque na hora que você pensar que Ele vai agir como sempre agiu, Ele pode te deixar na mão. Para você aprender que não se brinca com Deus. Aquele homem que era tão forte, aquele homem que era um exemplo de força, perdeu a força e caiu nas garras dos inimigos. Olha o que diz aqui, parei no versículo 21, não é isso? Diz assim:
Então os filisteus pegaram ele. Tudo que eles queriam era o quê? Pegar ele. E arrancaram-lhe logo o quê? Os olhos. E fizeram-no descer a Gaza. E amarraram-no com 2 cadeias de quê? De bronze. E girava ele um moinho no cárcere. E o cabelo de sua cabeça começou a crescer, como quando foi rapado. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a quem? Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvava ao seu Deus, porque dizia: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e ao que destruía a nossa terra, e ao que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai a Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere, que brincava diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão o quê? Brincar. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortaleça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão às 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa o quê? Caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram em sua vida. Olha para mim, por favor. Olha como isso traz temor. Ele não podia morrer daquele jeito. E ele fez uma oração antes de morrer. E pediu perdão a Deus. E pediu para Deus mais uma chance. E pediu para Deus a força de volta. E Deus deu. Antes da morte. Em seguida, ele morreu. Fez um estrago nos inimigos. Os inimigos pensavam: ó, Sansão está nas nossas mãos. Talvez você tenha chegado aqui nas garras do mal, do pecado. O pecado vem te enfraquecendo. O pecado vem te distanciando de Deus. De repente, na cabeça do mal está o mesmo que estava na cabeça dos filisteus. Agora Sansão já era, agora você já era. Mas uma oração salvou Sansão. Uma oração fez a força voltar para dentro dele. Uma oração sincera fez Deus dar mais uma chance para ele. Eu queria tanto que você entendesse essa palavra. Uma das coisas que eu mais admiro aqui no culto é ver o grupo de Libras trabalhando ali com as pessoas que não escutam.
mas estão se esforçando para entender a palavra de Deus. E de repente você tem os 2 ouvidos perfeitos, você me ouve perfeitamente, mas você não deixa a palavra entrar, te salvar, te lavar. Eles não ouvem como vocês, mas estão tão interessados em aprender que estão ali com os sinais, querendo aprender mais de Deus. Sansão é um exemplo que não se brinca com Deus. Sansão é um exemplo que nós podemos perder o Espírito de Deus sem nem perceber. E não foi só Sansão não, tem mais exemplos na Bíblia de pessoas que estavam bem e o Espírito de Deus se afastou delas. Saul é um desses que ficou perturbado. Deus não quer sair de você, mas talvez Ele não tenha outra opção pela vida que você está levando. Você não vai conseguir agradar Deus e o mal, você vai ter que decidir. Não dá para servir a 2 senhores. Você tem que saber o que você quer, de que lado você está. Você tem que saber o que você quer. O que você quer? Você quer Deus ou a pornografia? Você quer Deus ou amante? Você quer Deus ou você quer o pecado, o dinheiro sujo? Você quer Deus ou quer a mágoa? Você tem que escolher o que você quer. Você tem que saber o que você quer. Eu não sei o que você quer, eu sei o que eu quero. Mas eu quero orar ao Deus que deu a chance a Sansão, para te dar uma chance e você voltar a ser aquela pessoa forte na presença de Deus como você era, que tinha prazer, que tinha alegria. Você está vendo os sinais da volta de Jesus ou não está? Hoje mesmo eu estava pensando, antes nós nos norteávamos acerca das nossas roupas de acordo com as estações. É inverno, então pega as roupas de frio, tira da mala, tira do guarda-roupa. Acabou o inverno, guarda. Agora não, agora você tem que ver como é que está a previsão do tempo. Vai estar frio, vai estar quente, não importa se é verão, se é inverno, se é outono, não é assim? Agora mesmo parece que nós já estamos no auge do verão. Há uns dias atrás parecia que nós estávamos no auge do inverno. Eu sei que muitas pessoas escarnecem quando eu falo da volta de Jesus, eu sei disso. Mas Deus também sabia que essas pessoas iam surgir no final dos tempos. E depois você lê 2 Pedro 3, do 3 ao 7, que na época de Noé foi assim também. Mas Noé disse que o dilúvio vinha, veio. Eu estou dizendo que Jesus vai vir. Pode se preparar, tá? Porque você se preparando ou não, Ele vai voltar. Podem zombar, podem escarnecer, podem fazer o que for. Mas eu sei que eu fiz a melhor escolha da minha vida, que foi entregar minha vida a Jesus. Eu tinha 16 anos. Meus amigos zombaram, me chamaram de fanático, de otário, de Bíblia, de macedinho, de um bocado de coisa. Eu tive vários apelidos, não tem problema. Mas eu olho para a minha vida 35 anos depois, e olho para a vida de quem desprezou Jesus, e eu vejo que eu fiz a melhor coisa. Eu não sei nada sobre você, mas Deus sabe tudo. Naquela noite, Ele ouviu Sansão e devolveu a força para Sansão. Sansão só tinha feito besteira ou besteiras, fez o que queria. Esquece o céu se você vive fazendo sua vontade, tá? Esquece. Se você quiser entregar sua vontade a Deus, você que até hoje não conseguiu se firmar,
Você que diz assim: bispo, eu já fui tão forte espiritualmente, hoje eu não sou mais. Bispo, sem perceber, eu fui perdendo o Espírito Santo, eu fui entristecendo, eu fui apagando. E Deus já me livrou tanto. E eu sei que Deus está me dando um aviso hoje. Feche os seus olhos. Pouco a pouco aconteceu